Eita, coisa boa! Olha eu aqui de novo, irmãos, fazendo aquilo que eu mais gosto de fazer, que é pregando a palavra do Senhor, que é pregando o Evangelho, que é levando salvação, levando a verdade às pessoas. E mais uma vez estou aqui, graça e paz a todos os irmãos. Irmãos, em tempos de pandemia eu estou aqui sem máscara, mas como vocês podem ver aqui atrás de mim, ó, eu estou dentro do meu quarto. Aliás, nós estamos aqui em quatro: eu, Jesus, Deus e o Espírito Santo. Então, irmãos, sem mais delongas, vamos direto ao texto bíblico de hoje. Irmãos, hoje o texto bíblico encontra-se no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 16, do 1 em diante. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 em diante. Então vamos ver o que diz aqui o texto bíblico. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei. Encha o chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para ser o meu próximo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse a Samuel: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu mostrarei a você o que você vai fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele. Tremendo de medo, perguntaram: vens em paz? Samuel respondeu: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza este é o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou o seu terceiro filho, que se chamava Samá. E Samuel levou até Samuel. Mas este disse também: não foi este o que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos. Mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os seus filhos que você tem? E Jessé respondeu a Samuel: ainda tenho caçula, mas ele está cuidando de ovelhas. Samuel disse: traga-o, não sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Até aqui, irmãos.
Então, irmãos, antes de a gente fazer alguns comentários acerca do texto bíblico ao qual eu acabei de ler, eu queria fazer uma breve explicação aos irmãos acerca do contexto em que se deu essa situação aqui, para que os irmãos entendam mais, que os irmãos possam ter um panorama completo dessa realidade que estava acontecendo em Israel. Então, irmãos, aqui, quando Deus chamou Samuel e perguntou: até quando você vai chorar por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Era porque naquela época em Israel, o povo pediu que a nação fosse governada por algum líder, que esses líderes seriam reis. Então Deus, atendendo ao pedido do povo, ele pediu que Samuel ungisse Saul como líder da nação de Israel. E Saul pertencia à tribo mais pequena, menos numerosa de Israel, e ao qual era a tribo de Benjamim. Então, naquele momento, Samuel ungiu Saul, rei de Israel, sobre toda a nação, e Saul tomou posse do que Deus tinha lhe dado, e a princípio ele entrou obedecendo, sendo fiel a Deus em tudo, mas ele veio a pecar contra o Senhor, ele veio a ser desobediente ao Senhor. O Senhor pediu que ele fizesse uma coisa e ele fez outra totalmente diferente. Então Deus, vendo a sua desobediência, Deus se arrepende de ter nomeado Saul como rei de Israel. E é neste momento que o nosso texto entra. Porque como Deus se arrependeu de ter nomeado Saul, de ter constituído Saul como rei de Israel, então automaticamente ele tinha que constituir outro rei para Israel. E Deus conseguiu outro rei para Israel. Deus disse a Samuel que fosse a Belém, a cidade de Belém, que lá existia um homem por nome de Jessé. E um dos filhos deste homem chamado Jessé é o novo escolhido, seria o novo ungido, e que ele levasse um chifre cheio de óleo e ungisse ele como o novo rei de Israel. Então, esse era o contexto de toda essa história a qual eu li. Então, feito essas ponderações, essas explicações, agora eu vou tecer alguns comentários acerca deste texto ao qual eu acabei de ler. Então vejam aqui, irmãos, que Samuel saiu com a missão de ungir o novo rei de Israel. E naquela época, Samuel, o profeta Samuel, era um homem muito importante, muito eminente na nação de Israel. Tanto é que nos diz aqui o versículo 4, que chegando Samuel a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo.
e perguntaram: vens em paz? Veja aqui, irmãos, o tamanho da autoridade deste homem, o tamanho da importância desse homem, porque fala aqui não das pessoas da cidade, mas fala aqui das autoridades daquela cidade. Então, as autoridades estavam com medo de Samuel. Não era qualquer pessoa, era as autoridades daquela cidade. Então Samuel, chegando lá, ele tinha uma bela desculpa, uma desculpa para que Saul não o matasse, que era a desculpa de ter ido sacrificar ao Senhor. Levou um bezerro, outras traduções diz um novilho, para que sacrificasse. E chegou até a casa de Jessé e convidou para que ele participasse junto com os seus filhos desse sacrifício ao Senhor. E Jessé sabia que a visita de Samuel naquele momento seria uma visita. Ele foi avisado. A Bíblia não fala aqui, mas que ele foi avisado. Tanto é que no capítulo 6, no versículo 6, tanto é que ele sabia que no versículo 6 nos diz, quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este o que o Senhor quer ungir. Então, isso com certeza nos dá a certeza de que o próprio Jessé já estava ciente do motivo da visita de Samuel. Então, aqui, naquele momento, foram chamados um após um: Eliabe primeiro, Abinadab segundo, Samar terceiro, para que os irmãos tenham uma ideia. Esses 3 primeiros filhos de Jessé, eles eram grandes guerreiros, grandes lutadores, adaptados a toda e qualquer situação. Eram guerreiros do próprio exército de Saul, já lutavam, já eram combatentes do exército de Saul. E a Bíblia nos diz que eles tinham um porte físico muito avantajado. Eles tinham, além de um porte físico, uma experiência muito grande em combates. E eles eram fortes, bonitos, vigorosos. E por isso que Samuel chegou a se confundir, chegou a pensar, a imaginar que Deus escolheria Eliabe por ser um guerreiro forte, por ser um homem de um porte físico muito avantajado. Mas naquele momento, Deus repreende o profeta Samuel. Naquele momento, Deus repreende o profeta Samuel e diz: Samuel, não é esse o que eu quero ungir, não é esse o meu escolhido. Não atente para o seu porte físico, o seu porte atlético, a sua aparência, a sua boniteza. Não atente para o que ele tem. Então, irmãos, Deus disse: o homem vê a aparência, o homem vê o exterior, mas eu vejo o interior, eu vejo o coração. Eu vejo um coração contrito e aquebrantado e humilde e arrependido. É isso que eu vejo. Então, irmãos, Deus aqui, Ele rejeita todos os filhos de Jessé, um após um. A Bíblia nos diz
que ele trouxe 7 de seus filhos. 7 de seus filhos, e todos foram rejeitados por Deus. Agora, eu faço uma observação. Como é que um pai, num momento tão especial, num momento tão grandioso, num momento único da vida da família, da vida de seus filhos, da vida dele, porque era um representante de Deus que estava ali, era Deus que estava ali, e ele simplesmente esqueceu de colocar presente ali no meio dos seus filhos o caçula, o mais novo, o menor, o mais humilde, o mais aquebrantado, o mais puro. Ele esqueceu, gente. E Samuel pergunta: Jessé, você ainda tem mais algum filho? E ele diz: lembrei-me, tenho o caçula, mas ele não está aqui. Ele está arrebanhando ovelhas. Ele é pastor de ovelhas. Então Samuel aí, ele não teve mais dúvida de que esse seria ungido de Deus. Esse seria o maior rei de Israel. O homem segundo o coração de Deus. Então, a Bíblia nos diz que Samuel disse a Jessé: traga-o aqui, e nós não sentaremos à mesa para comer enquanto ele não chegar. E Jessé mandou trazê-lo, e ele veio, humilde que era. E ele veio e sentou-se à mesa. E aí então Samuel levantou-se, pegou o chifre com óleo ou azeite e ungiu a sua cabeça. E a Bíblia diz que ele ungiu Davi no meio dos seus irmãos, no meio dos seus inimigos. Por que inimigos, irmãos? Porque os irmãos de Davi, por serem homens provados na guerra, por serem homens fortes, por serem homens dotados de algumas virtudes físicas, eles humilhavam, eles desdenhavam, eles desfaziam de Davi, por Davi ser um simples pastor de ovelhas. Então, como está escrito no Salmo 23, versículo 5, ele foi ungido na cabeça ao meio dos seus inimigos, e o meu cálice transbordou. Está escrito no Salmo 23, escrito pelo mesmo Davi. Então, irmãos, você pode ter certeza que você será um novo ungido de Cristo. Você será um novo escolhido de Deus. E você será chamado pelo nome, assim como Deus chamou Samuel pelo nome no templo. Assim como El chamou Samuel pelo nome, você será chamado pelo nome. Você será ungido com o óleo da salvação. Você será ungido com o sangue de Cristo da nova aliança. Então, irmãos, não percamos as nossas esperanças. Não deixemos que a nossa fé diminua, que a nossa fé se abale. Ela pode até se abalar, irmãos, mas ela não pode ruir, ela não pode cair, ela não pode ser destruída, porque maior para cumprir a promessa é aquele que prometeu, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos,
este texto nos passa uma grande lição de que Cristo, de que Deus, Ele não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Ele nos torna importantes. Ele nos coloca no meio de grandes banquetes. E esses banquetes não irão começar enquanto a nossa presença não se fizer naquele lugar. E grandes banquetes irão ser festejados em nossa memória. Grandes banquetes não irão começar enquanto nós não chegarmos. Porque é assim que um escolhido de Deus é tratado. É assim que o ungido de Deus é gloriado por Deus, é glorificado por Deus. Porque Deus é fiel para cumprir, irmãos. Deus é fiel e poderoso para cumprir. E nós devemos mantermos fiéis, persistir na fé, acreditar no amanhã, porque Cristo voltará. Cristo voltará e a sua vinda está próxima. E a sua vinda, irmãos, ela vai ser na calada da noite. Ela vai ser como um ladrão. Vem para lhe roubar. Quando você menos espera, um ladrão lhe rouba. Assim será a vinda de Cristo. Vigiai e orai, irmãos, porque a vinda de Cristo está próxima. Os sinais estão acusando. Mantei-vos, irmãos, mantei-vos a fé de vocês inabalável. Ainda que seja grande as aprovações, ainda que seja grande as tormentas, os vendavais, as pelejas, mas mantiveis firmes com fé no amanhã. Porque poderoso é aquele que nos prometeu para cumprir. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que não cumpra o que prometeu, irmãos. Então, irmãos, essa era a mensagem que eu tinha hoje para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E que Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita compaixão e com a sua grandiosa graça, mantenha vocês firmes na fé. E que Deus conserve a gente sempre temente a Deus. E assim, irmãos, que termino mais essa mensagem e que vocês fiquem com a graça e a paz e a misericórdia de Cristo. E até a próxima, irmãos. Até a próxima.